Torcedor vascaíno, bom domingo. Eu deveria estar com a cara fechada, amarrada, semblante de preocupação, chateado. São sentimentos que eu tenho dentro de mim. Mas eu não acho justo invadir a sua casa, o seu trabalho, o seu carro, a sua academia, através do seu celular ou do seu computador, com cara de bunda. Então eu vou tentar aqui manter a melhor cara possível, mesmo após a derrota para o Fortaleza pelo placar de 3-0. E nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre a situação do Vasco na tabela de classificação, que o Rafael Paiva disse ontem que o Vasco se manteve na 9ª colocação. É verdade, mas as condições dele agora como 9º colocado pioraram demais, e você vai entender. E eu estou preocupado com a próxima janela. Quem é que escolheu, quem é que avalizou, quem é que pediu, quem solicitou as 6 contratações feitas na última janela? Quem pediu não pode pedir na próxima. Quem solicitou as contratações, quem avaliou, tem que estar fora do Vasco na janela que vem por aí. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce, graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí, juntos vamos chegar à marca dos 80 mil inscritos ainda esse ano. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, hein? E atenção, ainda hoje eu farei uma live dentro do estádio da Pedreira, onde estarão jogando Braga e Sporting. É a despedida do técnico do Sporting, justamente no estádio do Braga. O Braga foi o time que deu a ele a projeção. Ele está indo para o Manchester United e durante o jogo eu vou abrir uma live. Então ative as notificações para que você não perca. Quem é membro do canal, entra na live. Não participa com chat, entra mesmo, é direito adquirido, não é sorteio. Vou fazer a live, vou te mandar o link, você entra comigo, discutindo no ar. Todos os membros do meu canal têm esse direito. Vire membro agora. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Torcedor vascaíno, vamos lá. O Vasco realizou 6 contratações na última janela. Felipe Coutinho, o Alex Teixeira, Souza, Emerson Rodrigues, Jean Davi e o Maxime Domingues. 6 contratações. Nenhuma é titular absoluto do Vasco nesse momento. Nenhuma. O Paê outro dia foi titular, mas no jogo anterior era reserva, a torcida não queria. Aí ele fez uma partida boa, a torcida já quis. Né? O Coutinho, idem, faz um jogo bem, tem que ser titular, faz um jogo mal, tem que trocar pelo Paê. O Emerson Rodrigues só está sendo titular porque o DVD e o Adson estão machucados. E já mostrou que não tem condições. O Maxime Domingues foi contratado e pouco joga. Não tem minutagem. Nas partidas que o Vasco está precisando de alguma coisa, ele não entra. A pergunta que eu faço aqui: quem contratou? Quem pediu essas contratações? Quem avalizou? Quem solicitou? Eu venho cobrando. Eu acho que essa pergunta precisa ser feita para o Paiva numa coletiva. Paiva, o Vasco fez 6 contratações. Eu só preciso saber o seguinte, a pergunta é muito curta, para uma resposta curta também. Foi você quem pediu esses 6 jogadores? Eu faço essa pergunta e ela é muito importante. Porque quem contratou não pode permanecer no Vasco. Dessas 6 contratações, a única contratação que eu passo pano é a do Felipe Coutinho, porque quando contratado, a gente até imaginava que ele fosse produzir mais, até agora entregou pouco, mas aí é algo que a gente viu depois, né? Nem o torcedor do Vasco contestou a chegada do Felipe Coutinho, então seria uma covardia de minha parte falar agora que a contratação foi errada. Mas as outras contratações
de jogadores que alguns a gente até conhecia, como Souza e Alex Teixeira, e outros não. Quem é que avaliou? Quem é que solicitou? Quem é que pediu? Esta pessoa, ela não pode permanecer no Vasco na próxima janela. E eu estou sendo aqui muito justo, muito honesto, porque eu não sei quem solicitou. Então, eu não estou acusando a pessoa A, B ou C. O Vasco, na figura do Pedrinho, é quem precisa analisar isso aí. Pô, o Zezinho pediu. E eu contratei porque o Zezinho pediu. E olha o que o Zezinho pediu. A janela do meio do ano do Vasco foi feita para reforçar o time titular. Não foi uma janela para preencher elenco. Foi uma janela para melhorar o time titular. E os 6 contratados, nenhum é titular. Então o Pedrinho tem que ver isso aí, tem que ser muito criterioso na próxima janela. E o Vasco gastou dinheiro. O Vasco gastou a grana nessa janela aí e ninguém joga. Bom, ao perder ontem para o Fortaleza, o Vasco se manteve na 9ª colocação, é verdade, mas longe de ser um conforto. Por quê? Antes, o Vasco era o 9º colocado. Só que ele estava a 3 pontos do Bahia e a 1 ponto do Cruzeiro. Agora o Vasco continua sendo o 9º colocado, porém, 4 pontos do Cruzeiro permanece a 3 pontos do Bahia, com uma rodada a menos, ou seja, ele tem menos uma possibilidade de tirar esta pontuação. E mais, o Corinthians agora está a 2 pontos do Vasco. E ainda tem um confronto, Vasco e Corinthians, na casa do Corinthians. Nesse momento, é muito mais fácil o Corinthians ultrapassar o Vasco. Vamos reconhecer a dificuldade que o Vasco terá de ao menos empatar com o Corinthians jogando em Itaquera. E mais, o Atlético Mineiro está a 2 pontos do Vasco, com um jogo a menos. Se ele vencer esse jogo a menos, o Atlético Mineiro ultrapassa o Vasco. Se o Galo conquistar a Copa do Brasil nesse domingo, tudo bem, não vai fazer diferença. Se o Galo conquistar a Libertadores, tampouco. Mas, caso contrário, o Galo passa a brigar por uma vaga na pré-Libertadores do próximo ano. Então, apesar do Vasco ter mantido a 9ª colocação após a derrota para o Fortaleza, a situação dele na tabela ficou pior. Os jogos que o Vasco tem pela frente, o Vasco tem 2 partidas difíceis. A próxima contra o Internacional em São Januário, que é um jogo difícil. É difícil para o Inter também. Aí depois pega o Corinthians em Itaquera, um jogo dificílimo. E aí depois o Vasco pega o Atlético Mineiro em casa. Se o Atlético já tiver campeão, né, e vai estar envolvido com Liberta, enfim. Pega o Atlético Goianiense em casa, já rebaixado. E na última rodada pega o Cuiabá também rebaixado lá em Cuiabá. Então, se o Vasco conseguir pontuar contra o Internacional, né, empatar com o Corinthians, ou que o Corinthians tropece, que o Cruzeiro tropece, o Bahia também, o Cruzeiro pode ganhar a Sul-Americana, né, e aí não ocupa uma vaga na Libertadores, o Vasco tem boas chances de vencer os 3 últimos jogos. Mas só vencer os 3 últimos não vai adiantar. Vai precisar vencer o Internacional em São Januário, pelo menos isso, e tentar, né, e torcer para outros tropeços aí. Bom, lembrando a você, ainda hoje tem live. Vou fazer uma live direto do estádio da Pedreira, estádio do Braga. Ative as notificações para que você não perca essa live. E de segunda a sexta-feira, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube, A Hora do Vasco, hein? Programa ao vivo, para que a gente possa interagir melhor. Tô te esperando.